Pode falar o que você quiser, reclamar o quanto você quiser, a verdade é que o Lula é o presidente dos recordes. Nenhum outro presidente na história do Brasil bateu tantos recordes quanto o Lula está batendo. E hoje, mais um foi acrescentado a essa lista. Você não vai acreditar nos números. Pois é, o governo Lula bate mais um recorde e não é motivo de comemoração. O Brasil acaba de alcançar a marca histórica de 70 milhões de inadimplentes, quase metade da população adulta com o nome sujo. Enquanto o povo luta para comprar comida, pagar aluguel e sobreviver, o governo segue gastando bilhões com viagens, acordos questionáveis e artistas amigos do poder. A inadimplência cresce a cada mês e a economia afunda. A promessa de picanha e cervejinha virou miséria e desespero no carrinho do mercado. Esse vídeo é um alerta, é um raio-x brutal do Brasil em 2025 e que mostra a verdade que muitos fingem não ver. Assista até o final, tire suas próprias conclusões, mas prepare-se, os dados são revoltantes. Mas antes, já clica aqui, deixa seu like, porque a revolta é muito grande. Também já prepara o seu comentário. Pode falar o que você quiser, reclamar o quanto você quiser, a verdade é que o Lula é o presidente dos recordes. Nenhum outro presidente na história do Brasil bateu tantos recordes quanto o Lula está batendo. E hoje, mais um foi acrescentado a essa lista. Mas antes de chegar ao recorde de hoje, vamos fazer uma breve recapitulação dos recordes do Lula. Então eu preparei uma listinha aqui, esses são apenas os recordes que eu lembrei de cabeça, assim, em alguns minutos, tá? Lula tem o recorde de mortes por dengue, o recorde de queimada no Brasil, né, destruindo o nosso meio ambiente, o recorde de rombo em estatais, o recorde de maior fila do INSS, o recorde de números de escândalo de corrupção em apenas 2 anos e meio, recorde de feminicídio, isso mesmo, o governo que veio para salvar as mulheres, o recorde de aumento do dólar e desvalorização do real, recorde em desaprovação. Assim, ninguém bate essa. Essa realmente vai ficar ali por muito tempo. Recorde em rombo fiscal, recorde em aumento de impostos, recorde em gafes internacionais, recorde em fugas de presídios de segurança máxima, recorde de repasse de dinheiro público na Lei Rouanet para os lacradores, aqueles que pediam para salvar o meio ambiente e hoje estão em silêncio. Recorde de mortes de Yanomamis, a população indígena que o governo disse que veio para salvar. Recorde de fugas de investimento. Recorde de dias viajando. Recorde de aumento da dívida pública. Recorde de empresas pedindo falência. Recorde de decretos sigilosos. E agora, vamos chegar ao recorde que o Lula acabou de somar. E não estão todos os recordes aqui, tá? Eu apenas escrevi aqueles que eu lembro assim de cabeça. Peguei a caneta e fui escrevendo. Bom, Lula trouxe mais um recorde para somar a sua lista. Por isso que eu digo, ele está batendo recorde de recordes. Inadimplência no Brasil atinge recorde de 70,29 milhões de devedores. Em abril, 43,36% dos adultos estavam negativados, um crescimento de quase 4,6% em relação em um ano, gente. Em um ano, fica bem claro isso. Não é pandemia. Nós não estamos numa pandemia. Nós temos quase metade da população adulta. Não, você tem que ouvir isso aqui é muito sério. Nós estamos chegando a quase metade da população adulta do Brasil está com o nome negativado. Essas pessoas estão endividadas. O que isso quer dizer? São pessoas que já não conseguem pagar os seus boletos, não conseguem mais fazer as compras, né, os seus alimentos. Uma matéria que eu vi recentemente é que 70% da população brasileira teve que reduzir as suas compras de alimentos durante o governo Lula. Tá? Algumas reduziram substancialmente, outras reduziram um pouco, mas a redução está em 70% da população. E agora nós temos quase metade dos adultos do Brasil, pessoas que trabalham, estão negativados. Ou seja, o que elas ganham não é o suficiente para elas sobreviverem para metade do povo brasileiro. Isso aqui, por si só, deveria ser bastante para derrubar um governo. Não vou nem falar do arroz, da picanha, a cervejinha, não vou falar da gasolina, não. O aluguel está subindo, todo mundo sabe disso. Agora, isso aqui, cara,
Isso aqui é desastroso. O número de inadimplentes atingiu recorde em abril de 2025, com 70,29 milhões de brasileiros, o que equivale a 43,36% da população adulta do país. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 14 de maio, pela CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção de Crédito. Em relação ao mesmo mês de 2024, houve um crescimento de 4,59% de devedores. Já de março para abril de 25, o aumento foi de... Presta atenção. Aqui, esqueci de falar, isso aqui, ó, de um mês para o outro, em um mês para o outro, esse 4,20, esse 4,59, desculpa, esse aumento aqui, ó, 4,59, foi em um ano, levou um ano para aumentar isso. No ano de 2025, de março para abril, o aumento foi de 1% em um mês. Sabe o que isso quer dizer? Que ao longo do ano nós teremos um aumento, se continuar assim, de 12% de pessoas endividadas. Aí vai passar da metade da população do Brasil. Cara, eu sabia que esse governo ia ser ruim. Você sabia, quem me acompanha sabia. Mas nós não tínhamos noção do quão ruim ele seria. Nós sabíamos que seria destrutivo, o Brasil ia empobrecer, a miséria voltaria a reinar. Mas nós não sabíamos que ia ser dessa forma, nessa velocidade. E aí, os aposentados sendo roubados para piorar. Né? Os aposentados sendo roubados, a COP30 servindo para roubo também. Aí teve o Arrosgate, né, que eles tiveram que recuar. E dinheiro roubado para todos os lados e a população cada vez mais miserável. E sabe o que me assusta? É que tem pessoas que estão sendo roubadas, tá vendo sua vida ficar mais miserável, tá vendo o carrinho não conseguir encher nem metade do que enchia antes, e ainda, isso que eu falo, sequestro ideológico, ainda falam que nas próximas eleições votariam no Lula. Eu tô falando, cara, o mal do Lula não é o roubo, não é a destruição. O grande mal que o legado Lula vai deixar é a quantidade de brasileiro, de brasileira que teve sua mente derretida, porque para uma pessoa, isso é masoquismo, isso é síndrome de Estocolmo. A pessoa está vendo sua vida sendo destruída e ainda fala, não, mas eu vou votar no Lula. Cara, é o fim mesmo. Mas, se Deus quiser, o próximo governo vai ser de direita e a gente começa a partir daí, num governo bem mais preparado, fazer um limpa no Brasil. Depois de ver tudo isso, a pergunta que fica é, até quando vamos aceitar ver o Brasil nessa rota de destruição? Não é sobre política, é sobre dignidade. É sobre o trabalhador que não consegue mais pagar o básico e é sobre o pai e a mãe que tem que escolher entre o arroz e o aluguel. É sobre a juventude que vê o futuro escorrer pelo ralo da incompetência. Não é só um número, são 70 milhões de vidas afundadas em dívidas. E o governo? O governo fecha os olhos enquanto o povo grita por socorro. Parece mentira, não é? Mas não é. É verdade. O governo Lula conseguiu acabar com o crime no Rio de Janeiro. Tudo bem, foi por um período muito delimitado e para que acontecesse um evento lá. Mas isso mostra, acima de qualquer dúvida, de que Lula é o chefe do crime organizado. Preste bastante atenção, vou te ensinar, vou te mostrar isso aqui. Vamos lá. Lula organizou no Rio de Janeiro no ano passado o G20, que são as maiores 20 nações do mundo. Saiba quais líderes Lula se reuniu na véspera do G20. Foi um fiasco completo, absoluto. Acho que foi aqui que a Janja soltou aquela frase idiota, xingando o Elon Musk. Mas tá aí, ó. Lula conseguiu, cara. Ele fez o G20, trouxe os líderes do mundo inteiro para cá. Foi um fiasco, a imprensa odiou, não saiu nada de bom dali. Ele tentou usar aquilo como plataforma para se projetar, não deu muito certo. Só que nesse período do G20, diminuiu vertiginosamente a criminalidade no Rio de Janeiro. Como que o Lula conseguiu fazer isso? Essa é a pergunta. Comando Vermelho ordenou trégua de crimes para a reunião do G20 no Rio, revela a Polícia Federal. Polícia descobriu mensagens em que preso determinava período sem guerra e roubo na cidade, a pedido de representante das autoridades. Quem que é o representante das autoridades que tem a estatura, que tem a prerrogativa de falar para uma das maiores facções do crime organizado? Ó, galera, entre o dia tal e o dia tal, não é para matar, não é para roubar, porque vai chegar uns líderes aí internacionais e eu tenho que passar como uma pessoa que consegue cuidar do país. Quem conseguiria fazer isso? Matéria.
A cúpula do Comando Vermelho determinou que a facção segurasse 7 dias sem guerra e roubo. 7 dias, só esses, só 7 dias. Por conta de uma reunião do G20 no Rio, em fevereiro do ano passado. A ordem foi descoberta pela Polícia Federal em mensagem do traficante Arnaldo da Silva Dias, o Naldinho, interceptada com autorização da Justiça. Naldinho está preso na penitenciária Gabriel Ferreira Castilho, papapá. E aí o Naldinho falou assim, galera, nesse período, tem um pedido aí, ó, do representante das autoridades no Rio. Quem que é o representante? Parece que teve um ministro do Lula que conseguiu visitar uma região dominada pelo tráfico, pela facção criminosa, sem segurança. Ah, é, o Flávio Dino, né? Porque ele era ministro da Justiça. Hoje o Flávio Dino está no STF, né? O nosso país tem uma Suprema Corte muito interessante. Então, ficou uma coisa interessante. Tá aqui a mensagem, ó. Tá aqui a mensagem do cara aqui, ó. Circular, irmãos, os roubos de carros, motos, carga na geral continua proibido. Quanto mais roubos de lembranças que venham manchar o nome da nossa facção. Se alguma comunidade vier a ter a verdadeira necessidade, procura uma sintonia com a cúpula. Cara, é impressionante, eles são organizados mesmo, né? O pessoal, ó, hoje um representante das autoridades no Rio procurou o irmão que a sintonia pediu para nós segurar 7 dias sem guerras e roubo devido ao G20. Peraí, para tudo. Quer dizer que o governo federal conseguiu. Como? Com que autoridade o governo federal, o Lula, virou e falou assim, olha, vocês aí, 7 dias sem roubo. Se tem essa autoridade, por que não fala para parar de roubar de uma vez por todas? Que articulação é essa que existe entre o Comando Vermelho e o PCC? Tudo bem que a gente sabe que existe interceptação telefônica onde os líderes dessas facções falam que é para votar no Lula, que não gosta do Bolsonaro, que na região onde eles dominam ninguém pode fazer campanha para o Bolsonaro. Mas aconteceu um detalhe recentemente que me chamou a atenção, que foi esse aqui, ó. Governo Lula defende que PCC e Comando Vermelho não são terroristas. Olha só o governo Lula saindo em defesa do PCC e do Comando Vermelho, porque Trump enviou para cá um dos seus secretários, né, para analisar a situação, e não foi para perguntar não, ele veio para informar que o governo americano vai considerar o PCC e o Comando Vermelho como grupo terrorista. E aí, meu amigo, a legislação muda completamente para esse povo, tá? As regras, a punição. E aí o Lula sai em defesa do Comando Vermelho. Lula, será que é o Lula, essa tal autoridade, né? Autoridade no Rio, ó, representante das autoridades. Quem que é o representante das autoridades que conseguiu fazer com que o Comando Vermelho parasse de... Vocês estão entendendo a magnitude disso aqui? Sempre se fala que essa história de que o PT e as facções criminosas, PCC e Comando Vermelho, a ligação entre eles é conspiracionismo. Não, peraí, não é conspiracionismo. Para ter a autoridade de mandar uma facção criminosa parar o crime durante o período, você tem que ser o chefe dessa facção. Você tem que ser uma autoridade máxima ali nessa facção. E esse período sem crimes foi justamente no período do G20, onde o Lula não poderia parecer mal. Vocês estão entendendo? Eles fizeram um intervalo do crime justamente porque nesse período o Lula precisava ser visto como um bom líder diante dos outros 19 líderes que vieram para cá. Cara, isso é surreal. Descobrimos, o chefe do Comando Vermelho é o PT. É alguém dentro do PT, é alguém ali próximo ao Lula. Tanto é que pediu e foi concedido. Imagina. Lula, faz o seguinte, cara. Já que você está querendo ser visto como um bom presidente, né? Por que você não manda eles pararem de uma vez por todas com tráfico, com crime organizado, com roubo, com assassinato, com tortura? Hein? Quem sabe assim você pode até ter uma chance de reeleição. Mas não dá, né? Porque são esses roubos, esses crimes que financiam o seu partido. O Brasil merece mais, merece respeito, merece dignidade. Se você pensa assim como eu, já deixa o seu like, se inscreva no canal e também deixa aqui no comentário. Conta tudo junto.